Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse porta-moeda com boca arredondada. Ele tem caixinha de leite embaixo. É super fácil e simples de fazer, tá bom? Vai ter o molde gratuito para vocês, espero que gostem. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver aula nova. Vamos lá então ver o que a gente vai precisar para fazer essa peça fofinha. Então, pessoal, a gente vai começar a fazer aqui a nossa bolsinha porta-moeda, super fácil, tá? O molde vai ter o link aqui na descrição para vocês baixarem, ou pode pegar também no arquivo do meu grupo no Facebook, tá bom? Imprimindo o molde, vocês vão recortar em cima do risco preto, e aí vamos cortar aqui as partes que a gente precisa. Aqui, olha, o tecido principal é aquele que fica aparecendo do lado de fora, tá certo? A gente vai cortar 2 vezes o tecido principal, 2 vezes o tecido de forro, que é o que fica do lado de dentro, e 2 vezes na manta. Aqui, gente, eu tô usando a manta R2. Tá bom? Quem quiser pode também usar a manta R1, pode usar o feltro, porque é uma peça bem pequena, então pode usar sim alguma coisa mais leve, mais fininha para fazer essa peça, tá bom? Aqui a gente vai precisar de um pedaço de zíper. Aqui o meu zíper ele tem 25 centímetros, é aquele zíper que a gente compra a metro, tá certo? Um cursor, olha que bonitinho, vou usar esse cursor de florzinha, combinando aqui com o meu tecido. Antes de começar, quero dizer aí para as meninas que são clientes ou quem tiver interesse em adquirir os materiais que eu tenho na minha lojinha, eu montei 2 kitzinhos para vocês adquirirem e fazer o porta-moeda igual o meu, tá certo? A gente tem lá no site esse kit com o tecidinho vermelho, o tecido de forro, 2 cursores de florzinha, 4 cursores simples, 1 metro de zíper e também acompanha o molde impresso da peça, tá certo? E eu fiz essa outra opção para quem gosta de um tecido mais alegrinho, cor-de-rosa, né? Aqui é o tecido principal, também o forro, 2 cursores de borboleta, combinando com a estampa do tecido, 4 cursores simples e 1 metro de zíper. Esse zíper e cursor que vai no kit e também o que eu estou usando na peça de hoje, ele é número 3, tá certo? E também esse aqui acompanha o molde impresso. Só ressaltando aqui, olha, o tecido principal e o forro, ele é no tamanho de 50 centímetros por 75. Quem quiser adquirir o kit para fazer a peça da aula de hoje, é só acessar o meu site, o link está na descrição aqui do vídeo, é www.alinerogerio.com.br, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar colocando o zíper, tá bom? Já estou aqui com o calcador de zíper na minha máquina. Deixa eu focar um pouquinho aqui. E aí, gente, ó, cortou o molde na manta, eu já passei o ferro aqui, o tecido principal na manta, para deixar ela bem grudadinha, tá? Aqui é a manta que tem a resina, que ela cola quando a gente põe o tecido e passa o tecido gruda, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A gente vai começar colocando o zíper. Vocês percebem, óbvio, que aqui ela tem a boca de cima, onde nós vamos colocar o zíper, arredondada, tá? Então, na hora de fazer a peça, que é uma peça bem simples e fácil, só precisa se atentar a isso. O quê? O zíper acompanhar esse arredondado da nossa peça aqui, do nosso corte, tá bom? Então, vamos lá. Aqui o zíper, olha, o dentinho do zíper vou colocar de frente aqui com o meu tecido, tá certo? Sempre deixando sobrar a pontinha para na hora de colocar o cursor. Quem quiser pode colocar o clips aqui, ó, em toda a volta para ficar mais fácil, mas aqui é bem simples, a gente vai fazer uma costurinha aqui, ó, o zíper acompanhando aqui a beiradinha em toda a volta do nosso corpo principal. Então, olha só, ele ficou bem arredondadinho, né? Olha só como é que ele ficou aqui. Ó, aqui vocês repararam? Ó, isso pode acontecer, não é que tá sobrando material, é porque o nylon do zíper, ele embola, tá vendo? Ó, ó. Então, é normal se acontecer isso, tá? Agora eu vou pegar uma das partes do forro e vou colocar o forro aqui de frente
com a estampa. O que precisa se atentar é isso aqui, ó, para ficar bem retinho o material, né, para que ele não fique torto, tá certo? Coloco o forro aqui em cima e aí eu passo mais uma costurinha aqui na boca do zíper. Aqui, ó, passei a costura, o que que eu vou fazer? Eu vou virar pro lado direito, ó, ele vai ficar assim, tá certo? E aqui a gente vai passar uma costurinha rebatendo abaixo do zíper. Passei a costura aqui, foi bem simples até aqui, né? Agora, a gente vai... Deixa eu só cortar uma linha aqui, pronto. A gente vai colocar outra parte, tá certo? Aqui eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Meu zíper, os dentinhos do zíper tá aqui. Eu vou colocar dentinho do zíper de frente com a estampa, tá certo? E aqui, prestando mais uma vez muita atenção para deixar o material bem alinhadinho, para ele ficar bem certinho. E venho aqui seguindo a costura no zíper na forma arredondada. Passei a costura, vou pegar outra parte do forro e colocar a estampa do forro de frente aqui, olha, com outro forrinho. Ajeito o material e passo a costurinha aqui. Passei a costura, tá? Vou desvirar ele. Olha só. E ele já ficou assim, olha, bem redondinho, né? E eu preciso rebater aqui do lado de cá, onde eu acabei de pôr o zíper. Só que como agora fica desajeitado, né, por causa do arredondado vai ficar desajeitado, a gente vai abrir aqui, ó. Tá certo? A gente vai abrir pra quê? Só pra passar a costurinha aqui na beiradinha, tá bom? Aí, olha. Passei a costurinha, rebatendo. Agora, a gente vai colocar o cursor. Pra isso, a gente coloca aqui, ó, bem certinho. Vou alfinetar, tá? Pra não movimentar isso aqui e o cursor, ele ficar certinho, ó. Aqui tem que ficar correto para que as duas partes fiquem na mesma direção e o cursor entre legal. Então, aqui agora eu vou colocar o cursor, tá? Para isso, gente, é por isso que nós deixamos aqui a pontinha maior, para ficar fácil. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um pique, olha, cortar um pouquinho um dos lados do dentinho. Vou pegar o meu cursorzinho de flor bem fofinho e vou colocar ele aqui, ó. Eu coloco ele nessa pontinha maior e trago ele até na menor. Essa aqui eu acabei de fazer o pique. Aqui passou demais, eu vou voltar um pouquinho. Olha só, a gente encaixa aqui, ó. E puxa, ó. Aí, gente, o que que eu vou fazer? Pra mim trabalhar com o meu zíper todo fechado, eu vou puxar ele até o final e tirar e passar de novo, ó. Tá certo? Aqui, então, coloquei o cursor, vou deixar ele paradinho aqui. Esses dois alfinetes a gente pode tirar. E agora, a gente vai fechar a nossa peça, tá? Pra isso, olha, eu vou colocar tudo que é principal de um lado. Ó, o zíper a gente pode deixar o arredondado dele todo do avesso, tá? E aqui eu vou colocar, olha, bem certinho, pontinha com pontinha. A parte do zíper a gente tem que se atentar bem pra ela não ficar torta. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu jogo o avesso do zíper, esse aqui que vocês estão vendo é o avesso, tá? Pro lado do forro, tá certo? Ele vai ficar assim, ó, tá bom? Ajeitou isso aqui, vou colocar um alfinete aqui. Aí, eu vou do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ajeito aqui, coloco um alfinete. Aí, eu posso colocar um alfinetinho aqui embaixo também, tá certo? A parte do forro, gente, ela fica, digamos assim, um pouco desconfortável mesmo. É por conta do formato arredondado, tá? Mas o importante é que a gente consiga fechar
bem certinho, tá certo? Então, aqui na parte do forro, a gente vai alfinetar também, tá? E agora a gente vai fechar a peça, deixando aqui um espacinho na parte do forro, sem costura, que é pra gente poder desvirar. Eu vou passar uma costurinha com um pé de máquina aqui, olha, em toda a volta da peça, tá? Passei a costura em toda a volta, agora eu posso tirar esse excesso de zíper. Se tiver alguma beiradinha sobrando, igual a minha tá aqui, a gente pode tirar esse excesso aqui também. Antes da gente desvirar a peça, nós vamos fazer uma pequena caixinha de leite aqui para dar uma profundidade, uma base para o nosso porta-moeda, tá certo? Para isso eu vou precisar de uma caneta e uma régua, pode ser essa escolar mesmo, tá bom? E aqui a gente vai fazer a nossa caixinha de leite. Eu vou fazer ela pequena, né? Porque a minha peça é bem pequena. Então eu vou fazer uma caixinha de leite de 1,5 cm, tá bom? Contando sempre a partir da costura, eu vou aqui, olha, marcar 1,5 cm pra cá, olha só. Posiciono a minha régua retinha pra cima, risco 1,5 cm também. E aí, a gente fecha o quadradinho com 1,5 cm, tá? Desculpem. E ela ficou assim, ó, tá certo? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Na verdade, essa mesma coisa eu vou fazer dos cantinhos do forro também e do lado de cá. Olha só, aqui na partezinha da manta eu já fiz o quadradinho. E agora a gente vai fechar a nossa caixinha de leite. Aqui pelo buraquinho do forro que deixamos aberto, eu vou colocar a mão, vou achar aqui o meu cursor e eu vou abrir o zíper, tá certo? Pra conseguir chegar aqui nesse quadradinho. Aqui eu vou posicionar assim, ó, bem onde fizemos o quadradinho, tá? E passo uma costurinha reta aqui. Passei aqui a costura, eu vou tirar o excesso e ela ficou assim, ó. Isso, gente, eu vou fazer a mesma coisa no cantinho de cá e nas partezinhas do forro também. Então, olha só, gente. Fiz a caixinha de leite em todos os cantinhos e agora, por esse buraquinho do forro, a gente vai desvirar a peça. Desvirei. Antes da gente fechar a nossa bolsinha, aqui eu preciso costurar a abertura do forro que ficou aberto. Então, eu coloco as pontinhas assim pra dentro, ó, deixando bem retinho, e passo uma costura aqui. Passei aqui a costura, posso colocar esse forrinho aqui pra dentro. A gente ajeita bem, olha, os cantinhos. E a nossa bolsinha necessaire, né, porta-moeda, está pronto. Olha que fofinha que ficou. Ela ficou bem pititica, olha, cabe na palma da mão. Olha aqui na parte da caixinha de leite. Aí, é claro, vocês vão no ferro de passar, ó, dobra aqui a caixinha de leite, passa o ferro dos dois lados, depois passa aqui embaixo pra ela ficar bem certinha, bem bonitinha. E ficou aí uma ótima opção pra gente vender agora de lembrancinha no Natal. Ela fica bem... Essa boquinha arredondada, gente, ela ajuda com que nós abrimos melhor a peça, ó.
então fica mais fácil para mexer aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O valor de venda de uma peça desse tipo, desse tamanho, eu deixo aí em torno de 15 a 20 reais para vocês venderem bastante nesse Natal, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.